Então, pessoal, para dar continuidade às nossas atividades de hoje, temos aqui compartilhado com vocês alguns slides, né? E esses slides vão nos direcionar durante esses estudos. O que que nós precisamos entender? Que na natureza, meu povo, a gente não vai encontrar as substâncias puras, porque na maioria das vezes, as substâncias puras, elas não são estáveis. Na natureza, todas as substâncias, elas buscam estar de uma forma mais estável. Então, por exemplo, se eu for procurar na minha natureza o ferro, eu não vou encontrar o ferro sozinho, de forma pura. Eu vou encontrar o ferro aderido a outra substância. Eu vou encontrar o cloreto férrico, o hidróxido de ferro, porque dessa maneira ele se encontra mais estável. E quando eu for ter o interesse de pegar somente o ferro, eu preciso fazer o quê? Ter conhecimento físico da composição dessa substância. Porque tendo o conhecimento físico dessa substância, eu vou saber qual que é o método de separação mais eficiente para eu utilizar. E o que é interessante nós sabermos? Que nem sempre um método apenas de separação é suficiente para eu separar todos os componentes da mistura. Às vezes eu vou passar por diversos processos. Então, por exemplo, por que eu preciso conhecer sobre a substância que eu quero separar? Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma mistura de açúcar e areia, é interessante eu saber que o açúcar se dissolve na água e a areia não dissolve. Portanto, se eu tiver açúcar com a misturado ali na água, eu vou já tirar a parte sólida, que é o açúcar, porque ela vai estar aderida juntamente com a água, miscível na água. Já a areia não. Então fica mais fácil de eu separar a água, no caso a solução de açúcar que está solúvel na água, do que eu pegar só a areia sólida e o açúcar sólido. Muito mais difícil, né? Então, é preciso eu conhecer da natureza da minha substância para que eu possa separar. Então, eu tenho diversos processos de separação, como já foi exemplificado nas aulas anteriores. Temos alguns bem simples, como, por exemplo, a catação, ventilação, peneiração, que são métodos que são muito utilizados na nossa própria casa. Só que a gente tem alguns métodos que é muito utilizado em laboratórios, como, por exemplo, decantação, centrifugação, filtração a vácuo, que já precisa de alguns materiais, de alguns equipamentos um pouquinho mais complexos, né? Nós sabemos que nós temos substâncias que são homogêneas e heterogêneas. E de acordo com esse comportamento, eu vou utilizar um processo de separação distinto, ok? Por exemplo, se eu tenho duas substâncias que têm dimensões grandes e eu preciso separar, qual o método que eu posso utilizar? O método da catação, muito utilizado em casa, por exemplo, para separar o feijão aquela parte do feijão que está boa com aquela parte do feijão que está estragado, ou até algumas pedrinhas que vêm junto com o feijão. Então, eu visualmente consigo identificar as minhas partículas, porque tem dimensões grandes. Então, eu, com o auxílio de uma pinça ou com a própria mão, eu consigo catar aquela substância de interesse daquela que não tem interesse. Então, esse processo é chamado de processo de separação por catação. Outro processo também utilizado nas casas, nas construções, e que é muito conhecido, por exemplo, é o da tamização, que é conhecido como peneiração. Como funciona esse processo de peneiração? Eu também tenho duas substâncias sólidas e que têm dimensões grandes. Então, só que, portanto, uma tem uma dimensão maior que a outra. Então, eu tenho a peneira, pela qual eu coloco as duas substâncias em cima da peneira. Aquela que tiver uma dimensão menor vai passar pela peneira. E a que tiver dimensão maior vai ficar retida, tá ok? Outro processo também utilizado em casa, né, no nosso cotidiano, é o da ventilação. Como que ele funciona? Funciona para separar dois sistemas sólidos.
que a gente está falando até então de misturas heterogêneas, não se misturam, não são miscíveis. Como que acontece esse processo de ventilação? Não sei se na casa de vocês você já observou aquele processo no qual torram a amendoim. Quando se torra o amendoim, vai ficar aquela casca dele, do amendoim, e vai ficar o grão do amendoim. E às vezes o que é de interesse? Apenas o grão. A gente sabe que o amendoim ele é mais denso do que a casca do amendoim. Então, o que, que faz o vento? Ventilação, você vai ter o uso do ar mesmo, de uma corrente de ar, pela qual o vento vai levar, a corrente de ar vai levar aquilo que é menos denso, ou seja, aquilo que é leve, que é a casca. E o que, que vai ficar retido? Vai ficar o nosso grão. Tá? Então, nós vimos até agora 3 processos de separação.